E vamos lá para o nosso papo de hoje. Como a Tati bem reforçou, essa é uma sessão de mentoria da Product Women, em parceria com a Women Tech Makers. É a primeira sessão de mentoria em grupo, e conforme a gente votou ali no grupo das Product Women, nós vamos falar sobre estratégia de produto. E antes da gente começar, a Fabi, que me ajudou aqui na organização dos bastidores, tem um recadinho. Fabi, você compartilha com a gente? Boa, oi gente, tudo bem? Como a Gi falou, a gente está começando hoje com esse tema de estratégia de produto, que vocês votaram lá no grupo de WhatsApp, mas a gente vai ter outras sessões de mentoria, e aí a ideia é que a gente faça aí um levantamento colaborativo de possíveis temas para a gente poder priorizar depois para pensar em possíveis temas para as próximas mentorias. E aí, eu criei um boardzinho aqui para ajudar nessa tarefa. Vou mandar aqui o link para vocês, só um minutinho. Eu estava com ele, mas não está bonitinho ele. Aqui. E aí depois vocês podem abrir, vocês podem colocar agora ou depois mesmo da mentoria. Eu recomendo que depois da mentoria, né, para todo mundo estar aqui de corpo presente, mente presente. E aí vocês podem colocar lá quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia de vocês e o que vocês gostariam de ouvir, assim, de discutir como possíveis temas para os próximos encontros. A gente vai deixar aberto, acho que essa semana, né, Gi? E aí a gente também vai publicar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem divulgar aí com outras pessoas que vocês queiram convidar para participar desse momento. E acho que é isso. Boa, peguei a Fabi de surpresa, mas é assim, Fabi, aqui comigo, desse jeito, a emoção do início ao fim. Mulheres, não se preocupem, eu vou compartilhar tanto o material da gravação, quanto o link que a Fabi acabou de compartilhar, quanto a pesquisa de satisfação no final aqui da nossa agenda, e amanhã vocês vão receber um e-mail com todo esse compilado. Link da gravação, os materiais, material de apoio e tudo isso, beleza? Então, vamos aproveitar aqui esse momento, ter aqui as nossas trocas e depois o material vai ficar com vocês. Eu trouxe aqui rapidamente, para ser bem rápido, porque a ideia aqui é que seja um bate-papo mesmo entre a gente, mas eu trouxe aqui alguns slides para a gente se situar sobre estratégia, o que é, o que não é, como eu faço, alguns conceitos principais, para a gente ter um ponto de partida aqui no nosso papo, beleza? A minha ideia não é se alongar muito nisso, mas é a gente ter aqui um ponto de partida e depois a gente entra na questão de perguntas e trocas mesmo, beleza? Então, bora lá, aqui o linkzinho, quem quiser QR Code, e vamos lá. Bom, gente, começando aqui, e até super interessante, né? Eu trouxe isso logo de cara sobre a diferença de visão e estratégia. Hoje eu estou numa posição de Group Product Manager na RD Station, e quando eu cheguei aqui, que eu fui interagir com as pessoas, eu falava assim, tá, o que você espera do meu trabalho? Como eu trago valor para você? As pessoas falavam assim para mim, Gisele, eu gostaria que você construísse a visão da área, a visão da tribo, a visão do produto, a visão disso, a visão daquilo. E aí eu conversei com o meu head, eu falei sobre essa expectativa das pessoas, eu falei assim, nossa, mas as pessoas querem a visão, é meio estranha, a visão é algo muito amplo, é difícil tangibilizar no dia a dia delas. Aí o meu head falou assim, Gisele, faça uma pesquisa com as pessoas e você vai entender que o que elas chamam de visão, na verdade, é a estratégia. Então, por isso que eu trouxe isso daqui, sabe? Para a gente contextualizar muito bem o que é visão e o que é estratégia. A visão, ela fala muito do futuro, do para onde a gente está indo, aquele horizonte lá na frente onde a gente pretende chegar através da nossa solução. Visão não fala nada sobre como, ela fala muito sobre o porquê, e ela tem a missão de inspirar as pessoas a fazerem algo. Por exemplo, a visão da RD Station é ser a maior e melhor solução de business performance para pequenas, médias e grandes empresas. Então, eu sei qual que é a nossa visão. A gente quer ser uma uma ferramenta de business performance. Como eu vou fazer isso? Aí é a estratégia.
E, de fato, né, quando a gente olha a estratégia, ela é muito menor, ela vai falar de 1 a 2 anos no máximo, e ela vai falar sobre como a gente planeja realizar alguma coisa. E respondendo objetivamente, né, retomando ali a historinha que eu comecei no início da mentoria de hoje, quando eu cheguei na RD, as pessoas queriam que eu construísse a visão. Eu não me ative a isso, eu acabei construindo a estratégia, tanto dos produtos que estão ali na nossa tribo, quanto da tribo como um todo. E essa visão, ela fala muito sobre o que a gente está fazendo nesse semestre e o que a gente pretende fazer no próximo semestre. Então, eu estou dentro ali daquela visão de 1 ano e construindo aos poucos, trabalhando aos poucos sobre o como a nossa área vai tornar realidade aquela visão maior, aquele horizonte maior de entrega de valor que nós temos. Então, né, em síntese, a visão, ela é inspiradora e a estratégia de produto, ela é focada. E justamente por ser focada, que ela permite a gente trabalhar naquilo que a gente que a gente entrega, que a gente está olhando naquele momento e aquilo que a gente vai olhar na sequência. A gente, muito provavelmente, na noite de hoje, né, vai falar sobre o que é estratégia, como a gente tangibiliza a estratégia, e uma das ferramentas mais eficientes de construção e comunicação da estratégia, e eu já compartilhei esse material lá no grupo, é um roadmap de now, next ou later, um roadmap de agora, depois e adiante. Esse roadmap, ele permite comunicar às pessoas os temas que a gente está trabalhando naquele semestre ou naquele ano, aquilo que a gente vai estudar na sequência e aquilo que a gente sabe que em algum momento a gente pode vir a estudar ou não. Tudo vai depender do aprendizado que a gente constrói ao longo desse caminho. E aí, né, como que se constrói essa estratégia de produto? O princípio, e aqui eu vou retomar, e eu fiz questão de fazer essa provocação, porque às vezes as pessoas falam assim, que o Inspired não serve para nada, que ele não é bom, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Isso que eu estou trazendo aqui está no Inspirado. Eu gosto particularmente desse livro, eu acho que ele tem muita coisa interessante por lá. A gente tem que filtrar o que é inspiração, o que seria uma visão da área de produto, ou o que de fato é aplicado. E o Martin Kagan, ele é muito feliz quando ele traz essa visão do que é uma estratégia de produto. E eu trouxe para recapitular aqui com vocês. Quando a gente constrói uma estratégia de produto, a primeira coisa que uma estratégia de produto faz é focar em um e apenas um mercado-alvo. Existe uma coisa sobre estratégia de produto, ela é mais ampla, mais aprofundada, mas enfim. A gente pode crescer um produto dentro de 4 grandes pilares. A gente vai crescer esse produto, essa estratégia de produto, ampliando o número de funcionalidades que eu tenho para criar camadas de entrega de valor adicionais. Eu vou criar uma estratégia de produto de crescimento no mercado onde eu atuo. E esse crescimento ele pode acontecer por integrações, ele pode acontecer por complementariedade, ele pode acontecer porque eu começo a atingir jornadas complementares àquela jornada inicial. Enfim, eu cresço dentro de um nicho específico. Esse crescimento, essa estratégia de produto, ela também pode acontecer quando eu falo de expansão do meu mercado-alvo. Eu começo em um mercado que eu atendo muito bem, eu começo a atender segmentos paralelos naquele mercado, paralelos àquele mercado. Por exemplo, o primeiro produto que eu trabalhei era um produto voltado para a construção civil. Quem trabalha na construção civil sabe que uma coisa muito próxima à construção civil é a incorporação, é o mercado imobiliário. Também é muito próximo o mercado de construção pesada. Então, lá naquela empresa, naquele momento, uma das estratégias de produto era começar a atender esses mercados paralelos. E, por fim, a terceira estratégia de produto, ela fala do entendimento se eu vou
aprimorar aquele produto, né, de superar desafios de tecnologia que aquele produto tem, tornar ele mais capaz e mais eficiente para aquele crescimento, ou se aquilo já não faz mais sentido para mim, se tá caro demais e eu vou matar aquele produto. As 3 primeiras estratégias de produto, elas falam muito sobre entrega de valor para o consumidor. A 4ª estratégia de produto, que é essa estratégia de colocar a casa em ordem ou matar o produto, ela é uma decisão muito mais interna. E por que eu fiz esse parênteses? Porque isso tem muito a ver com o mercado-alvo. Se a gente não sabe, na estratégia de produto, qual que é o mercado-alvo que a gente vai atacar e quem é a persona que a gente está trabalhando, a gente não vai conseguir construir estratégia de produto nenhuma, porque as pessoas o tempo todo chegarão falando, tá bom, e o fulano, e o Beltrano, e o outro, e o outro, e o outro, e a gente se perde. Para produtos novos, isso é ainda mais crítico, porque é um produto novo, produto que está nascendo do zero, ele tem que se validar num mercado específico, no mercado-alvo específico. Product Market Fit não se valida com mais de uma persona-alvo, tá? Isso daí é mantra da área de produto. Por isso é tão importante esse ponto inicial. E nessa validação, a gente pode fazer tudo isso, entender esse mercado-alvo, entender esse atendimento dentro de 3 tipos de produto mais simples oferecido a esse mercado. O MVP, antigo conhecido nosso, é aquele produto mais simples, com menos funcionalidade, com vários gaps até mesmo de usabilidade, mas ele é muito simples, ele é aquele produtinho assim, cara, vou entregar, vou testar e vou ver se vai dar bom. O segundo produto é o MMP, Minimal Marketable Product. É o produto mínimo que eu posso envelopar por marketing e oferecer no mercado. Então, ele já tem uma camada de valor adicional. Se eu chegar e montar uma proposta em cima dele, eu consigo levar para o mercado e vender. E o MLP, ou Minimum Lovable Product, é o mínimo produto adorável. É aquela vez que a gente entrega um produto pela primeira vez, que tem uma interface que funciona, que tem ajuda, que as pessoas sabem fazer o passo a passo dentro do produto sem precisar de uma ajuda. Seria quase como a evolução dos outros 2 anteriores. Eu fiz questão, eu volto no ponto, eu fiz questão de trazer esses 3 conceitos, porque quando a gente está construindo uma estratégia de produto, é importante que a gente defina com os nossos stakeholders o que a gente vai entregar. Vou trazer de novo um exemplo muito prático e fresquíssimo para vocês. Eu estou trabalhando numa iniciativa aqui na RD, é uma estratégia de produto que nós estamos construindo, uma estratégia super importante, e hoje eu estava naquela conversa inicial, né, que eu estava com 5 homens ali numa agenda, a gente estava discutindo sobre o que seria o escopo dessa primeira entrega. E teve um momento ali na discussão que, obviamente, a gente não citou se era um MLP ou um MVP, mas a gente estava falando muito sobre isso. Se nós iríamos criar um produto que o marketing pudesse vender, ou se nós iríamos entregar um produto que, se a pessoa colocasse a mão naquilo, ela conseguisse fazer alguma mínima entrega de valor. Então, isso define a estratégia de produto. A expectativa das pessoas, das empresas, dos stakeholders sobre o que a gente precisa entregar vai definir o que o time de produto entrega, que é o roadmap, que é um dos filhos da estratégia de produto. Então, é muito importante que a gente entenda o que a gente tem que perguntar, o que a gente tem que discutir, o que a gente tem que decidir, porque uma boa estratégia de produto é aquela que a gente não toma susto, que responde várias perguntas, que a gente sabe o que vai entregar. Avançando um pouquinho mais, a estratégia de produto, ela faz a conexão entre resultados de negócio e resultados de produto. Um produto sempre nasce para atender uma necessidade de negócio. E a gente tem a obrigação de entender qual é essa necessidade de negócio. Uma das perguntas que foi feita na agenda de hoje foi: qual a métrica de negócio
que validará que essa nossa estratégia de produto deu certo. Vejam que interessante, né? Com base nisso, a gente consegue formular e a gente consegue pensar que tipo de produto a gente tem que oferecer. Então, eu e o outro GPM, nós procuramos entender o que o negócio espera acontecer. E os heads trouxeram informação da métrica de negócio que eles vão validar. E dessa métrica de negócio, a gente vai construir uma árvore de oportunidades para pensar quais as oportunidades para a construção de produto. Vejam, gente, que a gente começa a amarrar essas várias coisas. Estratégia de negócio, estratégia de produto, árvore de oportunidades, roadmap, tudo faz parte do mesmo pacote. O grande ponto, né, e esse talvez que é o grande pulo de entender o que é uma estratégia de produto, é como a gente amarra todas essas coisas. Depois disso, essa estratégia de produto, ela precisa estar alinhada com o go-to-marketing e com vendas. Vou trazer um outro exemplo real meu aqui, tá? A gente está avançando um pouco mais numa entrega nossa, que vai para o mercado e tal, é uma entrega que as pessoas super esperam, mas não é um produto para ser marketeado, é algo que eu já deveria ter feito há muito tempo. E nesse momento a gente está alinhando com os canais de marketing como nós vamos comunicar. Porque a gente quer olhar, e eu estou falando muito aí de funil pirata, eu quero olhar para como eu trago usuários para usar aquela funcionalidade e como eu faço esses usuários engajarem. Funil pirata, né, recapitulando o conceito, funil pirata fala de atração, aquisição, retenção, recorrência e recomendação. No meu caso, como eu estou crescendo o produto dentro da base, eu estou olhando para atrair usuários para aquele produto e reter os usuários naquela minha solução que eu estou entregando. Por quê? Porque a minha estratégia de produto é uma estratégia de funcionalidade, nesse caso específico do produto. Vejam, né, que eu estou amarrando vários conceitos aqui que a gente explicou. No outro caso, né, e aí tem muito a ver com produtos novos, entra também a questão de a gente avaliar os canais de distribuição. Como que eu vou levar esse produto no mercado? Se eu vou trabalhar com vendas, o SQL, se eu vou trabalhar com Product Lead Growth, ali no PQL, se eu estou criando um produto que vai me defender dos concorrentes, que é para superar algum motivo de lost. Então, eu começo a monitorar todos esses pontos. E, adicionalmente, né, produto não nasce, uma estratégia de produto não nasce fundamentalmente para derrubar a concorrente, ela nasce para fidelizar cliente. Eu não quero ir lá e roubar o mercado do cliente, do concorrente, porque o concorrente levou muito tempo na construção desse mercado. Eu quero ir e me aproximar dos clientes para que eles se fidelizem e se encantem com a minha solução. E no último passo, essa estratégia de produto ela tem que ser comunicada para a empresa. E por que ela precisa ser comunicada para a empresa? Porque a gente erra, porque a gente não sabe tudo sobre a empresa. Por mais que a gente queira saber, a gente não sabe. Tem uma coisa lá no marketing que a gente não sabe, tem alguma coisa nos canais de venda que a gente não sabe. Quando a gente cria essa estratégia, monta ela de uma forma com que as pessoas consigam entender aquilo que a gente está falando, as pessoas opinam e as pessoas interagem e trazem feedbacks para melhorar aquele produto. Vou trazer mais um exemplo real, tá? Estratégia de produto da RD. Nós tínhamos uma solução de infraestrutura, eu estou falando de tech, que necessitou ser refeita, necessitou ser aprimorada, porque eu tinha muitos problemas de performance e consistência de dados em marketing. E a nossa estratégia de produto foi refazer essa solução. Refizemos, a gente olhou para finanças, olhou para o custo, a gente olhou para o sucesso do cliente, olhou para suporte, marketing, naquele momento a gente entendeu que não fazia sentido comunicar para o nosso cliente, porque poderia ser um tiro no pé, dizer para o cliente que a coisa não estava funcionando muito bem, não era muito legal. Mas a gente não conversou com os nossos canais de venda. Esse foi um aprendizado que nós tivemos. Quando essa solução entrou em rollout, deu alguns problemas, e obviamente aconteceria, porque era uma implementação muito grande,
nós tivemos alguns pontos de atrito com alguns clientes. E os canais de venda não sabiam disso, que a gente faria esse rollout. E eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles não puderam nos ajudar no relacionamento com os clientes. Então, essa foi um grande aprendizado que nós tivemos, né? E depois, quando eu estava montando aqui para trazer para vocês, eu falei assim, nossa, como que eu não lembrei disso, né? Na ocasião. A gente não lembra, as pessoas acabam esquecendo e tal. Mas vale a pena trazer e recapitular, porque uma boa estratégia, ela é comunicada minimamente para essas 4 áreas. Marketing, vendas, as áreas que estão em contato direto com o cliente, e aqui eu trouxe como exemplo, sucesso do cliente, suporte e financeiro, porque existe tanto o custo de operação, quanto a receita que esse produto pode trazer. E é importante alinhar também com vendas. E por fim, como que a gente elabora, né, essa estratégia de produto? E aqui eu vou compartilhar com vocês um aprendizado meu real, tá? Vou compartilhar aqui no link um artigo que alguns anos atrás eu escrevi e eu vou contar para vocês uma historinha. Em novembro de 2021, eu fui contratada como Senior Product Manager numa empresa que tinha recebido uma bolada enorme de um fundo de investimento. E nessa bolada, a estratégia de produto da empresa era criar um novo produto. Tinha lá o produto XPTO. Quando eu cheguei lá, eu fui conversar com a minha head. Gisele, então você vai fazer o discovery desse produto, é um produto novo, não tem nada aqui e tal, você vai fazer. Eu, nossa, bacana. O que é o produto? A gente não sabe o que é. Você vai montar a estratégia do produto também. Eu era uma pessoa sênior de produto. Aí eu cheguei assim, meu Deus do céu, não sei montar a estratégia de produto. Como que eu vou fazer? E eu levei um tempão e pesquisando estratégia de produto, e eu achei esse artigo que eu estou compartilhando com vocês. É um artigo em inglês, e na época eu traduzi o artigo, e eu segui passo a passo desse artigo, para ver que diabo ia dar. Eu falei assim, cara, tá aqui o artigo, tal, as pessoas foram com a minha cara, minha head está me apoiando aqui, vou testar esse artigo. E eu fiz esse passo a passo, e eu acredito muito nisso, eu aprendi com isso, e até hoje eu uso. Eu replico isso com os meus times, e eu trouxe aqui esse aprendizado com vocês como uma das formas de montar uma estratégia de produto. Porque não tem um jeito certo de elaborar. O principal de uma estratégia de produto é a gente encontrar uma forma que, quando a gente comunicar, as pessoas vão entender e vai dar certo. O que eu fiz, né? Quais que foram o passo a passo? Primeiro passo, entender quanto tempo a gente tem para montar a estratégia de produto, quem são as pessoas que podem nos ajudar e como a gente vai se comunicar com essas pessoas. Quando você fala numa empresa, a fulana está montando a estratégia de produto, todo mundo quer saber como está sendo feito esse trabalho de construção da estratégia de produto. Então, uma das coisas que eu fiz, naquele tempo lá, a gente usava o Confluence, eu montei uma one page chamada Estratégia do Produto XPTO. E marquei o arroba de todo mundo que tinha interesse naquela estratégia de produto. E lá eu ia colocando o que eu estava fazendo, quais os prazos, o que vinha na sequência, para dar visibilidade para essas pessoas. Tem uma coisinha ali que eu coloco, né? Tá na primeira linha, reservar slots mais longos para trabalhar na estratégia. E isso é uma coisa que eu falo com a PM que trabalha comigo. Ela tem uma ansiedade assim sobre como organizar o tempo dela para conseguir pensar. Gente, sejam donas da agenda de vocês, tá? Se você tem um trabalho de pensamento, você não vai conseguir pensar naquela 1 hora entre 2 reuniões, onde uma reunião você está falando com o suporte, na outra reunião você está falando com o time técnico, e ali no meio você quer montar a estratégia. Não vai montar, não vai dar certo, vai ficar um trabalho ruim. Montar a estratégia de produto é trabalho de várias manhãs inteiras, e você vai blocar a tua agenda e vai trabalhar naquilo. Gisele, mas eu não consigo blocar a minha manhã inteira. Tá bom, você vai pegar as 2 primeiras horas da manhã e vai fazer. Ou então vai pegar as 2 últimas horas da tarde e vai fazer.
ou então vai encontrar o teu jeito e vai fazer. Mas tem que ser um tempo ali onde você consiga estruturar o teu pensamento, porque você vai pesquisar, você vai estudar mercado, você vai fazer várias coisas e isso leva tempo para construir essa linha de raciocínio. Depois disso, né, entenda o que é esse escopo da estratégia. Lembra que eu comentei com vocês que na reunião de hoje a gente definiu, você vai ser um MVP, vai ser um MMP, vai ser um MLP, o que vai ser essa estratégia, o que a gente quer? Monta esse contexto, começa a entender o que respostas aquela estratégia deve trazer. Entenda o tamanho de mercado, entenda qual que é o contexto de negócio, o que a empresa quer fazer, o contexto do produto, tem ali, pelo menos, entenda qual o ambiente, qual o cenário onde vocês estão inseridas e onde aquela estratégia se insere. Esse ponto aqui, ele é o ponto principal. E na minha visão, isso é o que tangibiliza uma estratégia de produto, tá? Eu guardo isso com muito carinho. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, né? Vou mostrar a cozinha. Isso aqui é um post-it que está há anos do meu lado. Ele está aqui do meu lado. É o primeiro post-it que eu vejo. Vocês estão vendo aqui, está escrito resumo executivo, macro tendência, problema, cliente, estratégia e grande visão. É esse ponto aqui. Eu uso isso para tudo na minha vida. Toda vez que eu tenho que comunicar uma estratégia de discovery, é isso que eu utilizo. Toda vez que eu tenho que comunicar uma estratégia de produto, é isso que eu utilizo. Toda vez que eu tenho que comunicar qualquer estratégia para fazer qualquer coisa, é isso que eu utilizo. Toda vez que eu tenho que montar uma aula, uma mentoria, é isso que eu utilizo. Estratégia é isso. Você parte do macro e você vai para o micro e depois você coloca a visão do horizonte. Se você for fazer um case num processo seletivo, é isso também que você vai fazer. Eu vou colocar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? Macro tendência. Você vai olhar para o mercado. Você vai falar assim, vamos supor aqui, eu estou mentorando uma startup da Angola, tá? E na Angola existe uma taxa de inadimplência muito alta. As pessoas, elas não pagam o boleto. Não tem serviço de proteção ao crédito, não tem débito direto autorizado, não tem Pix, não tem nada. Existe um problema de pagamento recorrente muito grande por lá. E isso dificulta o caixa de empresas que precisam trabalhar com recorrência. E as empresas que trabalham com recorrência estão crescendo muito no mercado angolano. Essa é a macro tendência. Eu estou trazendo um problema ali do mercado. Eu fecho esse capítulo de macro tendência começando a falar do problema. Então, existe um problema de pagamento de contas em recorrência. Esse pagamento de contas em recorrência, ele é muito direcionado, e aí, no caso dessa startup, eles segmentaram, né, a história ali do segmento-alvo, do mercado-alvo, isso é muito crítico para condomínios, que acabam ficando sem recursos para pagar a sua operação. Pensando nisso, e esse é um mercado, né, de condomínios de X%, o tamanho de mercado, com potencial de receita de tanto, essa empresa desenvolveu a solução XPTO. Como essa empresa vai desenvolver a solução? Terceiro ponto, estratégia. Ela vai desenvolver um MVP que permite a comunicação entre a emissora do título e o banco, para que quando o cliente faça o pagamento automático daquele boleto, então ele vai emitir uma autorização que essa empresa vai levar no banco para que o banco debite automaticamente na conta do cliente. Na Angola, isso é tudo feito na mão, na assinatura, com um office boy, uma loucura sem fim. Mas, enfim, a estratégia é ter o termo, colher a assinatura, levar no banco, conseguir a autorização do banco, emitir o boleto, debitar automático e resolver o problema de fluxo de caixa, da forma mais simples possível. Esse é o MVP. Essa é a primeira entrega de valor. Qual que é o impacto que isso vai gerar para os clientes? A possibilidade de de diminuir as taxas de inadimplência de 70% para 20%. Qual que é a grande visão do negócio? Nesse primeiro momento, a empresa está falando de condomínios. No segundo momento, ela vai falar de escolas,
ela vai falar de seguradoras, ela vai falar de toda empresa que trabalha com pagamentos em recorrência. Vejam que, se você estrutura isso, você vai amarrando os pontos. Se você leva isso num pitch de venda, você responde todos os pontos de um investidor. Se você leva isso para um founder, você também responde todos os pontos. Então, gente, confiem, porque isso faz muito sentido. Eu já testei aí N vezes e realmente deu certo. Estava comentando com vocês, né, lá da empresa, tal, que eu fui contratada como sênior para montar a estratégia. Eu usei isso daí, desse artiguinho que eu compartilhei, e depois, o que eu fiz? Eu defini as métricas de sucesso. Fui lá e tal, e pesquisei, quanto por cento isso que vai gerar, como que eu vou saber que essa estratégia deu certo, como que eu vou medir essa estratégia. E é aqui que muitas pessoas de produto falham. Muitas vezes a gente não define métrica de sucesso. Eu sou apaixonada pelo test card, tá? Eu vou colocar depois no material lá para vocês, se vocês quiserem me chamem no privado para conversar, mas enfim. Test card vale ouro para qualquer formulação de hipótese de produto. E o test card ele termina com a definição das métricas de sucesso. Como eu sei que aquela estratégia deu certo? Porque uma estratégia não é uma estratégia se a gente não valida se ela deu certo ou não. Então, definam essas métricas. E, por fim, façam um alinhamento preliminar. O que é esse alinhamento preliminar? Você vai conversar com algumas pessoas de confiança. E eu sou muito rata de fazer isso. Eu faço isso direto na minha vida. Você vai pegar ali, você fez tudo isso, você testou, você já está ali com uma ideia de estratégia, você vai pegar algumas pessoas suas de confiança e vai apresentar essa estratégia. E vai ver o que essas pessoas acham. E vai colher feedbacks e aprendizados e tal, para ver se para de pé, se faz sentido ou não. A gente precisa, antes de comunicar, lembra que eu falei, né, de comunicar para todo mundo, a gente precisa fazer esse alinhamento preliminar, validar ali com algumas pessoas. E por fim, né, executar. Uma estratégia bonita não vale de nada se a gente só colocar ela lá no Notion, no Confluence, no Google Docs, em qualquer coisa, e não executar. Leve à frente, execute, aprenda, erre, fala, eu errei, eu errei por isso, isso e isso. Para consertar o erro, eu farei tal coisa. Mas teste, leve à frente e leve nesse caminho de execução. E agora, bora pro papo, bora de perguntas. Gi, eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade. Nessa parte desse artigo que você compartilhou no Medium, enquanto você estava falando, eu estava dando uma olhada aqui nesse escopo, e eu acho que vai muito com o que a gente está debatendo atualmente nos grupos e nas mentorias, como é o caso de hoje aqui, para as meninas que estão entrando em vaga, entrando em novos desafios, né? Sendo efetivadas aí como PMs, POs, essa questão do case e de definir essa estratégia. Eu acho que, eu não sei se você concorda, mas vai muito do entender o contexto de onde eu estou entrando, o que eu preciso fazer naquele momento, se eu já estou entrando numa empresa que já tem toda uma estrutura montada, né, e eu fui contratada para algo específico, ou eu já estou entrando num produto que já tá no mercado, já está rolando. Então, eu queria entender mais assim, nesse contexto de estou entrando numa empresa ou em um novo projeto, o produto já está segmentado, já está rolando. Qual seria uma possível estratégia de melhorar ou de contribuir para aquele produto que já está no mercado, se já saiu daquele mercado emergente, ele já está bem segmentado. Eu, como PM, o que eu faço ali? Como eu tenho esse 1 a 1 com o meu head, com o meu GPM, com o meu diretor, que precisa que eu mostre algo para melhorar aquele produto. Boa. Tati, cara, uma coisa que talvez parênteses, tá? Talvez a minha maior força como pessoa de produto é conseguir conectar muito bem teoria e o que eu vejo
na realidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Considera que que a primeira coisa que você deveria entender é o ciclo de vida do teu produto, tá? Ciclo de vida do produto, ele vai falar se ele é um MVP, se você está desenvolvendo algo que vai ser oferecido no mercado pela primeira vez, se ele está em crescimento, se ele está em estabilidade, se ele está em declínio ou se ele está no sunset. A primeira coisa que você tem que entender é exatamente isso, onde ele está, porque em cada uma dessas fases, você vai ter uma macro estratégia que se encaixa melhor. Isso afunila para você o horizonte de variáveis que você vai considerar, que você vai utilizar. Beleza, você entendeu qual que é o momento que aquele produto está inserido. E parênteses, né, a gente estava conversando sobre a entrevista, essa é uma pergunta que todo o processo seletivo eu fiz. Em qual fase do ciclo de vida do produto esse produto está? Sabe, é a primeira coisa, é o que eu pergunto nas entrevistas, é o que eu gosto que as pessoas me perguntem. Se ela já chegar com uma inferência, Gisele, eu acho que o station market está em fase de crescimento, mesmo que a pessoa erre, mas eu vou gostar por ela ter pesquisado. Beleza. Então, entenda sobre a fase do ciclo de vida do produto, porque cada fase vai ter um desafio. Quando a gente está falando de colocar o produto no mercado, eu vou ter que entender sobre as features que eu preciso lançar para colocar o produto. Então, eu vou estar falando muito de fazer descoberta, entrega rápida e lançar funcionalidade, porque eu não sei onde eu estou inserida. Se eu estou falando de crescimento, eu preciso reter a base que eu já tenho e expandir cliente. Então, eu estou falando de churn, eu vou olhar ali para as minhas métricas de churn, entender onde estão os maiores pontos de churn, e eu vou olhar para as minhas métricas de retenção. Também é interessante olhar para métricas de operação, porque se eu estou crescendo, a minha operação começa a se tornar um problema, sabe? Se eu ficar contratando gente para fazer onboarding, isso também não vai tornar aquela operação sustentável. Então, eu vou olhar como que está ali a operação, reclamação do cliente, churn, e ver a estratégia de funcionalidade. É lançar novas funcionalidades, porque eu estou consolidando o meu mercado, e estabilizar as funcionalidades anteriores, porque eu acabei de sair de um MVP, e MVP não escala. Então, eu vou precisar dosar muito bem como que eu lanço novas funcionalidades e como que eu conserto o meu legado. Estou lá na fase de maturidade, estou bem. Então, aqui é entender como que eu estabilizo aqui a minha base e começo a combater concorrentes. Porque as pessoas entenderam o que essa proposta de valor faz e como que eu direciono ali do lado para manter o meu diferencial. Muito provavelmente é nessa fase que você vai fazer integração, que você vai trazer novos produtos ali para o teu mercado, que você vai fazer redesign, algumas coisas. Quando você está na fase de declínio, ou você vai mudar a tua proposta de valor, por exemplo, o Instagram, tá? As pessoas falam um pouco sobre isso, sobre o Instagram, mas o Instagram, de maneira consecutiva, ele entra em fase de declínio. Por isso que ele muda a persona-alvo dele. A persona dele hoje não é mais a família que quer colocar álbum de foto, é o criador de conteúdo. Tá bom, eu estou no declínio, eu vou mudar a minha proposta de valor e eu vou me reposicionar. Ou então eu vou acabar, sair do mercado e ir para outra área. Então, Tati, eu acho que é muito isso, sabe? Entender ali onde no mercado que eu estou inserida, quais que são as grandes métricas e com base nessas métricas, montar a minha árvorezinha de oportunidade, pensar as oportunidades de movimentar essas métricas para o lado que a gente quer movimentar, sabe? É muito legal quando uma pessoa chega para conversar comigo, e aí eu estou falando na minha posição de GPM, e a pessoa chega com uma árvore de oportunidades. Não é à toa que a gente fala tanto disso na área de produtos, sabe? Porque é uma ferramenta muito útil. E se lá no topo tiver essa métrica que você entendeu com a conexão, com o ciclo de vida do produto, o momento ali que está, fica melhor ainda, você amarra melhor ainda essa definição. Obrigada, Gi. Eu acho que comunicação nessa hora também, liberdade de falar e de se comunicar com o time, com a empresa em geral, eu acho que vai facilitar muito também ter essa abertura. Total. Para entender, até para entender o momento que o produto está vivendo, independente da área que você esteja, seja no financeiro, seja no suporte, seja nas áreas mais gerenciais. Eu acho que a gente tem que ter
apoios unilaterais para poder montar a nossa árvore de oportunidades na empresa e crescer, né? Ser vista, que eu acho que é o que a maioria das meninas aqui pretendem. Com certeza. Assino embaixo, Tati, é bem por aí mesmo. Obrigada, Gi. Disponha. Boa, bora de mais perguntas, gente. 10 minutos finais aqui do nosso papo. Oi, Gi. Oi, gente. Oi. Boa noite. Você falou do Instagram e me veio uma coisa aqui na cabeça. Você tinha comentado que é muito importante ter cuidado para a estratégia de produto ela não ser algo para atacar o concorrente, se focar no seu público. E aí, como você analisa essa abordagem assim da Meta? Porque eu vejo ele sempre trazendo novas funcionalidades que parecem ir bem de encontro com o que outras redes sociais, o Telegram, o TikTok trazem. E aí eu fico, assim, pensativa sobre a estratégia por trás disso. Então, tipo, essas novas funcionalidades que são adicionadas é mais para inovar e não ficar para trás no mercado, porque o público está mudando, mas ao mesmo tempo eu também acho que o público do Instagram, ele está mudando, mas também tem um público antigo. Então, tipo, não sei se você entendeu a pergunta, mas como é dosar isso, de você não ficar para trás do mercado, inovar, atingir novos públicos, que, assim, pode ser bom também, mas também você não deixar de atender ali o público que você já tem. Boa, Ítala, boa. Acho que assim, né? Tem uma coisa que a gente precisa ter muito claro sobre a Meta, sobre essas grandes empresas. Eles têm dinheiro para torrar, né? Então eles podem lançar, ficar meses ali desenvolvendo alguma coisa, daquilo não dá nada, eu tiro a funcionalidade e vida que segue, sabe? Eu não lembro, cara, tinha uma funcionalidade lá do Instagram. Era daquele negocinho lá, até me fugiu o nome, mas era um ícone gráfico que era teu, que tinha valor e tal, me fugiu o nome. E o Instagram foi e desenvolveu isso e retirou a funcionalidade do ar, mas ele estava fazendo um experimento, achando que aquilo daria certo para criadores de conteúdo. Numa estratégia macro, aquele só era um dos experimentos que ele estava considerando, sabe? Então, Ítala, o que eu vejo aí que acontece nesse tipo de coisa? E essa que é, na minha leitura, a grande beleza de uma estratégia de negócio. Veja que aí não é estratégia de produto, é estratégia de negócio. Eu entendo o que eu quero para aquele meu negócio, quais que são as grandes métricas que eu quero. Então, se é tempo em tela, se é diversificação de público, se é retenção, se é monetização, porque aquela era uma funcionalidade monetizada, e com base nesses parâmetros, eu vou decidindo qual a estratégia de produto que toca aquela estratégia de negócio. E da estratégia de produto eu vou fazendo experimentos. Então, é um pouco assim que a coisa acaba se desdobrando e cascateando, sabe? Eu tenho uma estratégia macro pautada por aquilo que eu preciso que o negócio faça acontecer, crio uma estratégia de produto conectada a essa estratégia de negócio, e aí da estratégia de produto eu crio as funcionalidades que tornam essa estratégia realidade. Entendi, deu para entender. Boa! Obrigada a você, imagina. Oi, Gi. Desculpa eu não conseguir abrir a câmera que tá dando erro aqui no meu computador. Eu tenho uma situação que é assim, por exemplo, tem um projeto que está aberto, já tem 1 ano e meio, de 1 ano e meio atrás. Só que naquela época, quando foi aberto, os stakeholders, os PMs, eles tinham uma estratégia para o produto naquela época. O produto, ele foi iniciado, ele foi despriorizado e agora ele retomou. Porém, como já faz um tempo, o stakeholder, né, teve outras estratégias para o produto, contratou outras empresas para agregar e a proposta do desenvolvimento mudou. Porém, o PM que nós temos, que hoje eu sou PO, né, o PM que nós temos, ele é um pouco engessado, porque ele já chega falando, olha, se for para mudar algo que não existe, a gente não vai fazer.
e se for algo para reduzir a informação ou alguma coisa do épico, a gente consegue tocar. Se for algo diferente, a gente já não consegue. Tipo, ele é muito engessado. Então, não sei qual seria, tipo, um ponto estratégico ali para a gente reverter essa situação, tipo, sendo que a proposta do produto mudou, a estratégia do produto mudou atualmente. Qual que é a proposta do produto nesse momento? O que a empresa espera alcançar quando ela reativou o produto? Então, na verdade, ele foi despriorizado. O produto seria fazer uma validação de documentos, porque hoje a gente tem um aplicativo de compra de títulos. Então, quando é detectada alguma fraude, o cliente é bloqueado. Então, nesse bloqueio, a proposta inicial seria fazer uma identificação, como fala? Quando ele é bloqueado, é derrubada a sessão dele, e a proposta seria fazer a proposta, não mudou tanto a proposta, né? Mas a proposta inicial seria ele fazer ali, tirar uma selfie, é igual a gente quando faz o cadastro num banco digital, tira uma selfie, manda a foto do documento, e aí ele vai fazer uma validação ali com a empresa contratada, né? Tem uma empresa que é a Serpro, né? Que eles fazem a validação dos dados para ver se está de acordo, se estão corretas, e se tiver um score ali, por exemplo, acima de 80%, por exemplo, aí ele faz a liberação automática. Porém, existem várias fases, né, várias situações de que o usuário seja bloqueado. Então, hoje eles contrataram, e nessa situação, seria qualquer tipo de bloqueio, por qualquer motivo. Hoje, a empresa contratou uma outra empresa para fazer uma integração com essas empresas que fazem a análise de dados, e hoje eles querem segmentar o tipo de bloqueio para cada tipo ter uma ação diferente. Por exemplo, se for um bloqueio por suspeita de fraude, vai para uma análise manual. Se for um bloqueio porque o cliente solicitou, vai para análise automática. Então, eles teriam que taguear esses motivos. Então, já está sendo um empecilho ali para a gente seguir com o desenvolvimento. Porque o PM está barrando, falando que não foi a proposta inicial. Só que faz há 1 ano e meio atrás que foi aberto esse épico. Tá. Assim, nossa, bem profunda essa análise. Sim. Mas, assim, a pergunta que eu tinha te feito, né, é muito para entender assim, tá bom, nesse momento, o que a empresa quer? Porque quando você traz para mim assim, poxa, eu tô com eu quero criar vários canais para entender para cada bloqueio qual que é a ação que eu vou tomar. Eu começo a inferir, essa é uma inferência minha, tá? Que o que eu quero tratar, o que eu quero refinar, eu quero melhorar a proposta de valor de bloqueio da minha solução. Essa é uma inferência que eu estou fazendo, tá? Nesse caso, então, eu vou ter que aprimorar aquele primeiro ponto ali, ajustar aquele ponto inicial e depois criar esses 4 pipes. O que não cola aqui para mim se a empresa quer fazer, por que o PM fica indo contra, sabe? Então. Aí até meio complicado falar isso, mas aí é muito na tua relação, né, PO com o PM, você está ali muito para executar o que essa pessoa está entendendo como prioridade. Você veio quase como uma pergunta política aqui para mim, né? Como trabalhar ali com aquele PO para entender ali os motivos. E eu, né, não vou fugir da resposta. Eu iria um pouco nessa linha, sabe? Tenta conversar um pouco ali com ele, entender o que ele está pensando de estratégia. Porque quando existe essa relação PM e PO, trabalhando ali no mesmo contexto, a expectativa da empresa é que ele pense a estratégia e você garanta a execução daquela estratégia da melhor forma possível. Te aconselho, tá, Cici? Entenda sobre a estratégia da empresa, faça a tua lição de casa e vai lá e vai entender a estratégia da empresa. Infira, cria ali o teu entendimento sobre a estratégia da empresa. E conversa com o seu PM e
entenda o que ele está entendendo sobre aquela estratégia da empresa e faz o depara. E alinha com ele o teu backlog em cima desse depara, com os pontos que se conectam e os pontos que se desconectam. E peça, eu gosto muito de trabalhar em colaboração quando esse tipo de conflito aparece. Sabe, eu faço muito a egípcia, assim, se é difícil, mas a gente tem que fazer. Faz a coisa assim, nossa, me ajuda a entender o que você está pensando nesse caso. Vamos construir o entendimento em conjunto, porque daí você começa a entender o que está passando pela cabeça da pessoa, sabe? Às vezes a gente tem dificuldade nisso, não entende o que está passando na cabeça do cidadão. E eu iria para essa linha. Entenda você, o que você entende sobre a estratégia da empresa, faça esse exercício, chame o seu PM para conversar, para entender o que ele entende sobre a estratégia da empresa, e na tua conversa com ele, leva o teu backlog organizado. E aí vai entendendo o que está naquele backlog que se conecta com a visão dele e com a visão da empresa. E veja se você consegue priorizar aqueles pontos. Aquilo que desconecta, intuitivamente, eu tendo a acreditar que deveria ser priorizada a estratégia da empresa e não a estratégia dele. Mas você não pode entrar no conflito com ele. Então, tenta alinhar com ele porque que ele entende que aquele ponto que deveria ser priorizado pela estratégia da empresa, ele está achando que tem que despriorizar. E se nunca vai ser atacado. Às vezes é falta de recursos, às vezes é dificuldade técnica. Tenta entender um pouquinho mais os motivadores, sabe? Não, entendi. Obrigada. Imagina. Vou atuar nisso. Obrigada. Valeu. Boa, gente, a saideira da noite. Posso fazer uma, Gi? Ai, sim. Assim, eu vi que você colocou muito foco ali, né, no mercado-alvo, na persona-alvo, para a gente encontrar o market fit do produto e afim. Eu queria muito entender dicas tuas, ou se você já participou, você comentou ali até que tinha participado já da construção de um produto completamente novo. E eu queria entender se você tem dica, né, ou experiência ali sobre a definição de mercado-alvo, nem tanto sobre a persona, porque a persona, às vezes, ela é mais fácil de encontrar dentro do produto em si. Mas pensando em um produto novo, assim, como você definiria, sabe? Como é que você conseguiria chegar nessa visão de mercado-alvo? Vamos supor que os teus stakeholders mesmo não saibam sobre o mercado-alvo. E vamos supor também que você trabalha numa empresa que o mercado-alvo ele é bem amplo. Então, você está falando de portes diferentes de empresa, está falando de segmentos diferentes, por exemplo, de empresas olhando para um B2B. Queria um pouquinho escutar essa tua visão. Nossa, ótima pergunta, Carol. Eu vou te indicar esse livro aqui, eu não sei se você leu, ele fala muito sobre isso, tá? Ele estuda sobre Customer Development, que é desenvolvimento de mercado consumidor. Ele vai te falar muito sobre isso. Me chama lá no direct que eu te indico alguns artigos bons sobre isso. Ah, sensacional, esse livro é muito bom. Tire da estante e leia. Livro bom é o que a gente lê. Mas, brincadeira, querida, eu sou debochada assim mesmo, tá? Mas, enfim, um Tan Samson aí vai te ajudar muito a entender sobre isso, tá? De todos esses mercados, poxa, muito provavelmente você está falando ali de um mercado muito amplo, e ele começa a ter vários submercados ali no meio. Parte desse macro e tenta agrupar. Ah, eu estou falando desse agrupamento aqui, desse tão agrupado, desse outro tão no menor agrupamento, vai agrupando. E depois vai refinando em cima disso, tá? E chega ali até você conseguir chegar no som, no mercado ali potencial endereçável. Como que você vai fazer para encaixar, para saber qual o som? Porque o teu mercado-alvo é o som dessa tua análise. Você vai ter ali um tempo para desenvolver um produto, uma proposta mínima de produto que você quer levar para esse mercado. Entenda qual que é o maior problema desse mercado, conectada a essa proposta de valor que você tem no teu produto, tá? Então, você tem essa mínima ideia de produto,
você tem esse mercado-alvo, o som, e você tem o problema desse mercado-alvo. O quão relevante esse problema é para esse mercado-alvo? Ah, é muito? 1, 2 ou 3? É nada relevante, relevante ou muito relevante? Essa é a primeira análise que você pode fazer. Depois disso, vale a pena você fazer um estudo ali naquele mercado e entender a tolerância de preço que as pessoas têm para esse produto nesse mercado. Se você pegar um produto similar ao seu, qual que é o ticket médio desse produto? Quantos clientes existe para esse produto? Quanto que as pessoas pagam? Tem muito concorrente? Tem pouco concorrente? Começa a entender um pouco mais a lógica de monetização dentro daquele mercado. E depois disso, você dá uma refinada ali, de fato, na tua proposta de valor / teu produto. Você considerou tudo isso e você percebeu ali onde tem mais dinheiro e onde fica mais fácil acessar esse dinheiro, partindo do princípio que você vai desenvolver um produto para acessar esse mercado, onde você chega mais rápido, onde você consegue desenvolver mais rápido e ter uma incerteza menor de conseguir entrar nesse mercado. Tudo isso, Carol, é chute, sabe? É por isso que a gente desenvolve o dito cujo do MVP, porque a gente chega lá, vai oferecer uma coisa super simples e vai ver se as pessoas querem, se as pessoas pagam, se as pessoas se empolgam, se funciona e tal, dentro naquele mercado específico. Então, recapitulando, agrupe os vários segmentos, dê uma detalhada neles, né? Procure chegar até ali o som. Chegou no som, faça uma análise dos concorrentes que já estão naquele mercado. Quem são, quantos são, o tipo de produto que é oferecido, quanto que as pessoas pagam, se as pessoas estão reclamando muito daquilo, se tem maiores possibilidades, se tem problema que não está resolvido, que de repente o teu produto poderia resolver. Qual que é a proposta de valor do teu produto para aquele mercado? Ela atende, de repente, um problema que não está resolvido, ou ela só é mais do mesmo? Quanto tempo você levaria para desenvolver esse produto? E quão confiante você está para desenvolver isso e chegar e lançar naquele mercado? Boa, te ajudei? Muito, me deu uma super luz. Eu já estava super colocando no meu contexto, fazendo anotações aqui. Ai, Obrigada, Gi. maravilha. Imagina, imagina. Beleza, gente. 8h06 dessa linda noite de quarta-feira, deixarei aqui para vocês a minha linda pesquisinha de satisfação. Peço muito a vocês que respondam. Me ajuda muito, me ajuda a validar lá na Women Tech Makers, que eu fiz a mentoria e tal, que foi produtiva, que as pessoas estiveram aqui presentes. Como eu comentei, amanhã eu vou compartilhar esse material com vocês, vou compartilhar a gravação, vou compartilhar aqui os links e eu e a Fabi esperamos a opinião de vocês lá no nosso doczinho para que a gente tenha uma nova sessão de mentoria. Beleza? Beleza, Gi. Já respondi lá no Easy Retro, já deixei ideias de novos temas para as próximas mentorias. E quero incentivar as meninas a se cadastrarem lá no Women Tech Makers como membro e acompanhar as notícias lá. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana, muita gente nova entrando, sendo embaixadora, assim como a Gi, tem uma galera lá no grupo da PW, que agora é embaixadora oficial também. Então, se cadastrem, façam o cadastro e acompanhem as novidades. E obrigada, Gi, mais uma vez, por esse tempo aqui com a gente. Imagina, gente, foi ótimo, eu adorei. Beijo, me chamem caso tenha alguma dúvida e a gente se encontra por aí. Valeu, Obrigada, gente. beijo. Tchau, meninas. Tchau, tchau.